O espírito do menino Lucas. O mistério sobrenatural no Hospital Infantil de SP. Toda vez que a noite caía naquele hospital infantil em São Paulo, um silêncio quase sagrado tomava conta dos corredores. A cidade lá fora continuava viva, barulhenta e acelerada, mas ali dentro, entre bips de monitores e respirações suaves de crianças adormecidas, parecia que o tempo parava. Foi numa dessas madrugadas que a enfermeira Letícia viveu algo que jamais esqueceria. Ela já trabalhava ali há mais de 10 anos, sempre dedicada, atenciosa, conhecida por sua paciência com os pequenos e sua força, nos momentos difíceis. Mas naquela noite específica tudo mudaria. Era um plantão comum, o mesmo andar, os mesmos rostos. Até que, por volta das 3 da manhã, Letícia ouviu um sussurro vindo de um dos quartos. Ela sabia que todos os pacientes estavam dormindo. Mesmo assim, foi verificar. Ao abrir a porta do quarto 308, notou que o pequeno Rafael dormia profundamente. Mas no canto do quarto, havia um menino em pé, olhando para a janela, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Letícia, surpresa, perguntou quem era. O menino apenas olhou para ela, sorriu e desapareceu. Ela ficou paralisada. Aquilo não fazia sentido. Conferiu o prontuário, olhou embaixo da cama, dentro do armário, verificou se alguma criança tinha saído do quarto ao lado. Nada. Estava sozinha com Rafael. Nos dias seguintes, tentou esquecer o que viu. Achou que podia ter sido cansaço, uma ilusão provocada pelo sono ou até um sonho acordado. Mas uma semana depois, outro enfermeiro relatou ter visto a mesma criança. Descreveu o mesmo sorriso, o mesmo jeito calmo de ficar no canto do quarto. E assim começaram os relatos, sempre durante a madrugada, sempre no quarto 308. Médicos, técnicos de enfermagem e até uma mãe de paciente disseram ter visto o menino. Letícia, então, decidiu investigar. Procurou arquivos antigos do hospital, registros de pacientes, fotos, e um nome começou a surgir com frequência: Lucas. Um menino de 6 anos que havia falecido no hospital 3 anos antes, justamente naquele quarto. A história dele era triste, órfão, vítima de um atropelamento, sem nenhum parente próximo. Morreu sem ninguém por perto. Letícia sentiu um aperto no coração. A partir daquele dia, Letícia começou a conversar com o espírito, mesmo sem vê-lo. Todas as noites em que fazia plantão, entrava no quarto 308 e falava em voz baixa, contando sobre o dia, sobre os pacientes e até sobre seus próprios sentimentos. Às vezes sentia um arrepio, às vezes uma leve brisa no ar parado da madrugada. Ela não se sentia assustada, pelo contrário, sentia que o menino estava ali, ouvindo, buscando companhia. E o mais impressionante, Rafael, o paciente daquele quarto, começou a melhorar. Ele tinha um diagnóstico delicado, poucas chances de recuperação, mas passou a responder melhor aos tratamentos. O menino da janela conversa comigo. Ele disse certa vez. Letícia engoliu seco. Que menino, Rafa? Perguntou. O Lucas. Ele me contou que eu vou melhorar e que você é muito boazinha. Letícia não conseguiu conter as lágrimas. Era como se o espírito estivesse ali, não para assustar, mas para proteger, para cuidar, para dar força. E isso começou a se repetir com outras crianças que passavam pelo quarto 308. Sempre que Lucas aparecia, algo mudava. Um conforto inexplicável invadia o ambiente. Com o tempo, o hospital até transferiu o número do quarto, mas Lucas continuava ali. Em alguns momentos, brinquedos se moviam sozinhos, portas se abriam sem vento, luzes piscavam, mas nunca houve medo. As crianças sorriam, falavam sobre ele com carinho. Letícia decidiu escrever um diário com todos os relatos. E foi nesse
Diário que ela registrou a experiência mais emocionante de todas. Numa noite chuvosa, uma criança em estado terminal começou a chorar, com medo de morrer. Letícia tentou acalmá-la, mas nada funcionava. Até que, de repente, o menino parou de chorar, olhou fixamente para o canto do quarto, sorriu e disse: "O Lucas está aqui. Ele disse que vai comigo para eu não ter medo." Minutos depois, a criança partiu. Em paz. Desde então, Letícia tem certeza. Lucas ficou para cumprir uma missão, a de acolher almas pequenas, inocentes, que ainda não estavam prontas para ir sozinhas. Ele era o anjo dos corredores do hospital, o guardião silencioso da ala infantil. O relato se espalhou, ganhou respeito entre os funcionários. Alguns ainda se mantêm céticos, mas ninguém nega os estranhos fenômenos. Letícia continua lá, cuidando de novos pacientes, e todas as noites entra no quarto agora renumerado como 312, para dizer: "Boa noite, Lucas. Obrigada por cuidar deles." E às vezes, a luz do abajur pisca em resposta. O que muitos chamariam de assombração, ela chama de milagre. Um espírito que encontrou sua missão e um hospital que se tornou santuário de amor, mesmo entre dois mundos. Após semanas registrando os relatos e fenômenos envolvendo o espírito de Lucas, Letícia passou a observar um novo padrão nos acontecimentos. Não era apenas o quarto 308, agora renumerado como 312, que parecia envolto em energia incomum. Outros setores próximos começaram a apresentar sinais do que ela chamava de presença benevolente. Um dos episódios mais marcantes aconteceu com a pequena Isadora, uma menina de 5 anos internada com leucemia. Ela era tímida, raramente falava com alguém além da mãe e vivia isolada, com medo dos procedimentos e da dor. Em uma noite particularmente difícil, Isadora sofreu uma crise de pânico. Letícia correu para o quarto ao ouvir os gritos da criança, mas antes que pudesse chegar, tudo silenciou. Quando abriu a porta, encontrou a menina sentada na cama, tranquila, com um desenho nas mãos. Era um bonequinho de palito ao lado de uma figura com asas. "Foi o Lucas que desenhou para mim", disse Isadora com um sorriso sereno. Letícia olhou ao redor. Não havia lápis, nem folhas. Aquela folha simplesmente não existia no hospital. O episódio se espalhou entre os funcionários. Médicos começaram a relatar um aumento nos casos de recuperação surpreendente, principalmente entre os pacientes que ocupavam quartos vizinhos ao antigo 308. Um médico cético, Dr. Hélio, pediu para revisar todos os prontuários. Ele não acreditava em nada daquilo. Para ele, era coincidência, histeria coletiva ou uma tentativa emocional de encontrar sentido no sofrimento. Mas os dados estavam ali. Melhoras incomuns, momentos de serenidade inexplicáveis, relatos de vozes infantis nos corredores vazios durante a madrugada. Pressionado pela equipe, Dr. Hélio decidiu passar uma noite no hospital, no quarto 312. Levou um gravador e um caderno de anotações. Às 2h47, registrou uma queda brusca de temperatura. Às 3h11, ouviu passos leves. E às 3h25, ouviu nitidamente uma voz de criança dizendo: "Eu cuido deles, para você, doutor." Ao acender a luz, o quarto estava vazio. No travesseiro, um carrinho de brinquedo azul. O mesmo modelo que Lucas adorava quando era vivo, segundo os registros da ala pediátrica de 3 anos atrás. A partir desse momento, Dr. Hélio mudou sua postura. Não passou a divulgar nada, ainda era reservado e cauteloso, mas passou a respeitar o que não podia ser explicado. Ele, inclusive, começou a acompanhar mais de perto os pacientes do quarto 312, dando atenção especial às crianças que falavam com o menino da janela. Letícia, agora com mais apoio da equipe, propôs um projeto interno, o Caderno do Lucas,
onde todos poderiam relatar experiências inexplicáveis, sensações, palavras ditas pelas crianças ou acontecimentos estranhos, mas que não provocavam medo, apenas paz. O caderno cresceu, virou parte da rotina do hospital. E até alguns pais começaram a escrever nele, dizendo como seus filhos melhoraram depois de conhecerem o Lucas. Em um dos relatos, uma criança disse que Lucas prometeu que ela não sentiria mais dor. E, de fato, seus exames começaram a mostrar respostas inesperadas aos tratamentos. O que antes era visto como lenda virou símbolo de esperança. E Letícia passou a ter certeza. Lucas não era apenas uma lembrança. Era parte viva daquele lugar, ainda que sem corpo. Com o passar dos meses, a história do espírito de Lucas começou a se espalhar discretamente além das paredes do hospital. Não por meio da mídia tradicional, isso era evitado a todo custo pela direção, mas por sussurros entre os familiares, nas salas de espera, em grupos de apoio e até entre pacientes de outras unidades. Foi assim que chegou até Daniel Muniz, um jornalista investigativo especializado em casos incomuns. Cético, mas movido por uma curiosidade obsessiva, ele se apresentou como voluntário para um documentário sobre saúde infantil, uma desculpa, conveniente para passar algumas semanas dentro do hospital. De início, fingia interesse apenas nas rotinas médicas, mas logo passou a interrogar discretamente os funcionários. A maioria desconversava. Outros, como a faxineira Dona Zilda e o segurança Elias, deixavam escapar olhares que diziam mais que palavras. "Tem coisa que é melhor não cutucar, moço", disse Zilda, limpando com pressa o corredor do terceiro andar, onde ficava o antigo quarto 308. Mas Daniel era persistente. Ele conseguiu uma cópia antiga do prontuário do menino Lucas, que de fato havia falecido ali em 2019, vítima de um tumor cerebral. Leu todos os detalhes: idade, nome dos pais, quarto de internação, o histórico médico. Ficou surpreso com a frieza do documento, tão distante da figura quase angelical que todos descreviam. Uma criança que havia morrido em agonia, mas que agora aparecia como conforto para outros pequenos. Isso acendeu nele algo diferente. Durante uma madrugada chuvosa, Daniel decidiu subir ao terceiro andar e sentar-se sozinho no corredor. Ligou seu gravador, ajustou a câmera oculta no bolso e esperou. Nada aconteceu por horas, até que pouco antes das 4 da manhã, ouviu um barulho leve, como de bolinhas de gude rolando no chão. Quando se virou, não havia nada, mas a luz da porta 312 estava acesa, e ele sabia que ela fora apagada antes de começar a vigília. Aproximou-se devagar. Ao tocar a maçaneta, sentiu um calor estranho na palma da mão. Não um calor físico. Era como uma sensação de ternura, como se uma mão pequena e invisível repousasse sobre a dele. Ele abriu a porta e não havia ninguém. Lá dentro tudo estava no lugar. Só havia uma menina dormindo, conectada a soro e monitores. Mas no criado mudo ao lado da cama, um papel chamava a atenção. Era um novo desenho. Um menino com traços simples segurando a mão de uma menina carequinha, com asas brancas nas costas. Daniel pegou o papel com cuidado e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando voltou para casa, ampliou a imagem do desenho e comparou com uma fotografia antiga encontrada no perfil da mãe de Lucas, que ele havia rastreado. O bonequinho era ele, o mesmo sorriso torto, o mesmo cabelo repartido. Daniel tentou confrontar Letícia com o que havia vivido, mas ela apenas sorriu como quem já sabia. "Você não precisa acreditar, Daniel. Só precisa aceitar que algumas coisas não estão aqui para serem explicadas, mas sentidas." O jornalista nunca publicou a matéria. Em vez disso, criou um blog anônimo onde começou a documentar sua experiência, protegendo os nomes dos envolvidos. O blog cresceu entre comunidades espiritualistas e profissionais da saúde. Alguns diziam que era invenção,
Outros, que finalmente havia uma prova de que o amor verdadeiro, mesmo após a morte, pode permanecer nos lugares onde ele foi mais necessário. Enquanto isso, o Hospital Infantil de São Paulo continuava sua rotina. Exames, tratamentos, risos e lágrimas. Mas em alguns quartos, especialmente no terceiro andar, brinquedos continuavam se movendo sozinhos. Desenhos surgiam misteriosamente. E vozes baixas falavam com crianças no silêncio da madrugada. O menino da janela ainda estava lá, e para quem já o viu, ele nunca foi apenas uma história.